Olá pessoal, boa noite. Que coisa boa estar aqui com vocês. Todas as terças e quintas estamos juntos às 19 horas. Hoje nós tivemos um pequeníssimo atraso, mas foi por uma causa muito justa. A nossa convidada estava exercendo uma atividade profissional e não pôde ser interrompida. Então nós estamos começando aí com 8 minutozinhos de atraso, um atraso que não é tão considerável, né? Então não tem problema. Gratidão a todos aqueles que participam conosco, todas as terças e quintas. A gente já tem um público aí fiel, né, que sempre está nos acompanhando, né, nessa missão de sempre levar informação, nessa missão de sempre estar ajudando as pessoas a refletirem por diversas perspectivas e por diversos olhares, né, a realidade em que a gente vive. Essa é a grande missão das nossas lives, tá, pessoal? De proporcionar a mim, ao convidado, à convidada e aquele e aquela que nos acompanha, né, um esclarecimento maior acerca de tudo aquilo que nos circunda, né? Eu queria mais uma vez agradecer demais. A nossa convidada acabou de entrar, que é a Maiara, tá? Eu vou já. Olá, Maiara. Eu estava dizendo aqui, Maiara, que nós entramos com um pouquinho de atraso, mas foi por uma causa muito justa. Eu já vou chamar a Maiara para estar aqui conosco, tá? Vamos lá. A nossa estrela de hoje. Maiara, que Oi, coisa mulher! Me boa! perdoe pelo atraso desses 5 minutos. Cheguei de Fortaleza nesse minuto em Palmácia. Uma correria absurda, subi as escadas correndo, liguei o notebook, liguei Oh, aqui meu Deus, o coitada. Instagram, estamos ok. E a marca da Ó, máscara, eu vim passando um pozinho na cara para tirar, para a gente tá. poder fazer a nossa Para dar, live. dar um tapa no visu, né, amiga? Pelo menos, mas já estamos ok aqui. Mas tá ótima, linda por dentro e por fora, viu, Mayara? Obrigada, Olha só, Natália. eu tava falando aqui que nós tivemos hoje um pequeno atraso de 8 minutos, mas por uma causa muito justa, né? A Mayara estava exercendo uma atividade de trabalho, a Mayara mora em Palmácia, a Mayara Isso. teve que vir a Fortaleza para uma missão que ela recebeu, uma missão muito nobre, né? E que ela estava aqui em função das pessoas, um trabalho extremamente humanizado que ela realiza. Então, ela teve que vir à Fortaleza para poder realizar esse trabalho. Não é imprescindível, né? Todo trabalho que diz respeito a, a, ao olhar sensível para o ser humano jamais deve ser desprezado, né? Então, não seriam 8 minutos de atraso que iria impedir, né, a realização plena do trabalho da Maiara. Primeiro, Maiara, gratidão por você estar aqui conosco, tá? É um prazer, você é uma mulher aí que tem um longo caminho já percorrido, né, na história do serviço social, e não só no serviço social, né, na saúde mental, na atenção primária, que são os postos de saúde, né? Eu vou ler aqui um pouquinho do teu currículo, é um mini currículo, tá bom? Para a gente não se estender tanto. Nós Claro, estamos aqui claro. com a grande, querida, essa mulher tão carismática, a Maiara Campos. A Maiara é assistente social, é doutoranda em serviço social pela Federal do Rio de Janeiro, Rio Do Grande Rio do Grande do Norte. Norte, perdão, do Rio Grande do Norte. Coordenou o núcleo de apoio ao Saúde da Família, que é o NASF, no município de Iguatu. Coordenou a saúde mental do município também de Iguatu. Foi secretária de assistência social do município de Palmácia e é assistente social do IJF. Nós temos muitas coisas em comum, perdão. Nós temos muitas coisas em comum, viu, Mayara? Porque você acredita que eu aqui em Fortaleza, eu fui treinada pelo Ministério da Saúde para implantar o NASF aqui em Fortaleza, junto com a grande equipe, obviamente. Aqueles postos ali, os postos de saúde, todos ali da Praia do Futuro, Cacipesca, Vicente Pison, Grande Mucuripe, pegando aqui também a Cidade 2000, né? Em todos esses postos de saúde,
né, eu fiz parte da equipe que implantou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família aqui em Fortaleza. Para quem não sabe o que é o Núcleo de Apoio, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, é um grupo de profissionais, né, dentre eles psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros que, assistentes sociais, dentre outros que dão suporte às equipes de saúde da família, né, que são compostas aí por médicos, por agentes de saúde, por enfermeiros e odontólogos. Outra coisa que nós temos em comum, você coordenou a saúde mental do município de Iguatu e eu, por quase 2 anos, coordenei a saúde mental aqui em Fortaleza, né, nos anos de 2013 e 2014, né, eu tive à frente aí da saúde mental desse município lindo de Fortaleza, essa cidade linda que eu amo de paixão, sou apaixonada pelo Ceará, sou apaixonada por Fortaleza. Né? Então, nós temos aí duas grandes coisas em comum, olha só. Né? E você foi secretária de Assistência Social de Palmácia, olha só que legal e que desafio imenso, né, Mayara? E aí, Mayara, eu vou fazer um pequeno preâmbulo e depois eu passo a bola para ti, a gente vai fazendo um bate-papo, tá? Bem legal. Mais uma vez, gratidão pela tua presença e por aceitar o convite, por estar conosco, tá? Esse teu currículo que mostra a tua competência, o quanto você é uma batalhadora pelo ser humano, né? O quanto você ama o ser humano. E é de pessoas assim, são pessoas assim, Mayara, que a gente precisa valorizar e mostrar para o mundo. Até para que nós que amamos o ser humano sejamos exemplos para aqueles que faz pouco caso, ou que desprezam, ou que fazem uso meramente politiqueiro, né, das pessoas que mais precisam. Voltando aqui para o nosso tema, né, que é a questão do idoso, da violência contra o idoso, eu já abordei esse assunto na outra live com uma advogada amiga, renomada, Mardênia Campos, que foi uma live maravilhosa. Porém, Mayara, um abraço, hein, Cássio? Nós vislumbramos a importância de tocar novamente nesse assunto, de desdobrar mais esse assunto, haja vista o aumento imenso do número, né, da porcentagem de violência contra a pessoa idosa, né, em todo o país, né, não só aqui no estado de Ceará, não só no município de Fortaleza, nem no município de Palmácia, mas no país como um todo. Né? O acirramento da convivência familiar provocada pela pandemia. Ah, Mardênia também está assistindo a live. Mardênia, um beijo, eu amo você, meu amor. Você é uma amiga que mora no fundo do meu coração. O acirramento, né, Mayara, da convivência familiar nesse momento de pandemia, né, criou um clima muito propício para a violência doméstica. Veja bem que quando a gente exerce as nossas atividades do cotidiano, né, nós exercemos diversos papéis. Não é que não é que nós tenhamos múltiplas personalidades, não é isso. Mas nós desenvolvemos, nós desempenhamos vários papéis. Por exemplo, eu, Natália, esposa, né, não sou a mesma Natália, filha. A Natália, psicóloga clínica, não é a mesma Natália que esteve à frente da coordenadoria de mulheres aqui de Fortaleza. Né? A Natália, que esteve à frente da coordenadoria de mulheres de Fortaleza, não é a mesma Natália, não desempenhou o mesmo papel da Natália que esteve à frente da saúde mental de Fortaleza. Então, nós exercemos vários papéis. Né? E, na medida em que nós somos privados, né? Nós somos privados e privadas de exercer esses inúmeros papéis que nós exercemos no nosso cotidiano, na nossa vida rotineira cotidiana, né? Essa ausência desses papéis sociais acaba exacerbando um papel só. E que papel só é esse? É o papel do filho, da filha, do marido, enfim, aquele papel que você exerce dentro da tua casa. Dona Socorro, um abraço. Dona Socorro aqui, a mãe do nosso deputado Queiroz. Eu quero mandar um abraço para ela, porque é uma mulher que eu amo de paixão, sempre faço referência, porque eu amo aí esta mulher maravilhosa, que é para mim uma referência de integridade,
e de seriedade, viu, dona Socorro? É, Mayara, esse exacerbamento desse papel, né, que se exerce dentro de casa, né, acabou que provocou um estouro de violência doméstica em em diversas searas, né? Se a gente pegar a questão da mulher, Mayara, você tem ideia, os últimos números que nós tivemos, que aqui no estado do Ceará, houve um aumento entre 30% e 35% de aumento da violência doméstica contra a mulher. A violência contra a criança. Eu fiz uma live, eu fui convidada pela amiga Toninha Rocha, ex-vereadora de Fortaleza, pré-candidata a vereadora, e sobre violência contra animais. E impressionante quando nós estudamos, quando eu fui estudar a violência contra animais, eu me deparei com algo surpreendente. Você acredita que há uma interrelação muito próxima, né? Há muitos pontos de interseção entre a violência contra os animais e a violência doméstica? Você acredita que o agressor que maltrata o animal dentro de casa, né? Este cidadão é um potencial agressor doméstico, seja da mulher, dos filhos, do idoso, né? Quer dizer, quando há violência contra os animais dentro de casa, violência mesmo, né? Pancadaria, ameaçar o bichinho, etc. e tal, isso já é um indício de que possivelmente possa haver sim violência doméstica, né? Ou seja, violência dentro do lar, né? E nessa violência contra os animais, a tese é o seguinte, é que tanto a violência contra os animais, né, contra a violência contra as mulheres, contra a violência contra as crianças, um exercício do agressor de controle e poder. Naquele momento, ele está exercendo, né, ele tá exercendo ali o seu papel de controle. Quem manda aqui sou eu tenho o poder de tudo. E assim ele amedronta todo mundo, né? O que me preocupa em relação ao idoso é porque, para além dessa questão do controle de poder, ainda há a sensação em muitas famílias da obrigação de estar com o idoso por mera obrigação, né, Mayara? Quer dizer, ainda há esse agravante no tocante ao idoso. Um outro agravante no tocante ao idoso. Por quê? Em relação à mulher, em relação à criança ou adolescente, nós temos uma ampla rede de atendimento e assistência que precisa ser divulgada e muito. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que reúne todos os órgãos de atendimento e proteção à mulher em situação de violência, como o Centro de Referência da Mulher, a Delegacia da Mulher, o Juizado, Promotoria, né, Defensoria Pública. A gente tem aí a DECECA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente, e no tocante aos idosos, né? Aí vem. Essa rede de proteção eu sinto muito falha, né? Eu não, nós, todos nós. E aí eu queria começar por aí, minha amiga Mayara, queria que você fizesse aí uma avaliação geral, primeiro uma avaliação geral desse acirramento, né, da violência devido a esse aumento do convívio familiar dentro de casa por conta da quarentena, por conta da pandemia, etc, né? E a partir daí a gente vai desdobrando o tema, a gente vai batendo um bate-papo aqui super saudável para esclarecer as pessoas e ajudar as pessoas a entenderem todo esse processo e como ajudar aqueles que precisam, tá? Muito obrigada, Natália, pelo convite. Fico honrada de estar aqui dividindo esse espaço com uma pessoa que, de fato, tem uma trajetória que, em diversos momentos, cruza muito com a minha, mesmo que né? Mas que a gente, de fato, a gente percebe que esse papel que a mulher vem ocupando, esse papel que nós mulheres, militantes, trabalhadoras, né, estudiosas, que a gente vê todo esse complexo da nossa vida enquanto mulher e o quanto que a gente vem se destacando no âmbito das políticas públicas, né? E eu sempre digo que assistente social e psicóloga, são duas categorias profissionais amigas. Né? Então, Sem dúvida. a assistente social tem a sua psicóloga preferida e assim vice-versa. Isso minha vida tem sido exatamente
porque a gente cruza muitos espaços ocupacionais, né? Na saúde, na assistência social. Então, eu acho que é uma dupla muito interessante para a gente trazer várias abordagens. Uma abordagem, Claro. né? Mas que a gente, no final das contas, a gente tenta dar conta dessa particularidade das múltiplas das particularidades e complexidades do ser humano. E para isso, de fato, como você falou, a gente precisa gostar muito do ser humano. A gente precisa ter um compromisso muito grande com o ser humano, com o cuidado, com o entender, com o conhecer, com querer saber mais, né? Eu tive que sair de última hora para Fortaleza, eu saí 12h30, corri Ave Maria. junto com o prefeito. Saí correndo de lá, eu 5 horas, e eu, meu Deus, já 5h10, Senhor Jesus, e saí correndo, cheguei em Palmas 9h04, subi Ave. correndo e estamos aqui, né? Porque a gente tem um compromisso em dar informação para as pessoas. A gente tem um Sim. compromisso de fazer com que esse nosso olhar humanizado, esse nosso olhar para o outro, seja o público das mulheres, das crianças e dos adolescentes, dos idosos, seja que público for, mas em especial esse público mais vulnerável, que a gente consiga, de fato, compartilhar um pouco das nossas experiências, compartilhar um pouco das nossas informações, e assim é que esse espaço se constrói. Parabenizo demais por essa iniciativa de estar sempre fazendo lives, de estar levando informação relevante para a população, porque, Natália, uma das coisas que eu acho Sim. importante nesse momento é levar informação. Porque a gente que está nessa sociedade tão cheia de volume de tantas informações desencontradas, a gente precisa transformar essa informação em conhecimento. E é isso que a gente faz aqui. Porque a informação, ela está jogada em todos os lugares. O que está faltando é a gente transformar e filtrar essas informações. Tanto é que hoje, nesse contexto de pandemia, e eu falo como uma pessoa que sempre está da assistência para a saúde, da saúde para a assistência, né? Durante esses meus anos de carreira, eu me formei muito nova, com 20 anos, e daí eu passei por vários municípios na assistência social. A partir do meu primeiro estágio, eu já tive contato com essa política da pessoa idosa, que foi na Regional 3 de Fortaleza, né? Ah, foi? Na época a gente tinha o Fala Fortaleza, que era um canal onde a gente recebia denúncias. Então, logo nas minhas primeiras experiências profissionais, eu comecei a trabalhar com a violência, né? Trabalhando de fato para identificar os casos de violência, para poder fazer a análise, o acompanhamento. Então, esse tema da violência contra o idoso, especificamente, já é algo que vem me acompanhando no decorrer da minha trajetória desde os 19 anos, né? Então, faz uma década que eu venho ralando, né? E volta e meia eu estou sempre esbarrando. Seja com a violência contra o idoso, seja a violência contra a criança, né? E ao mesmo tempo na saúde mental, que é o meu tema de pesquisa do doutorado, foi meu tema de pesquisa no mestrado. Eu estudo sobre saúde mental, né? O adoecimento mental e as condições de trabalho. E hoje, Natália, quando a gente Que fala de bacana, que bacana. Parabéns, viu, Maiara? Que a sua tese se torne livro, viu? eu estou planejando, porque nesse contexto de pandemia, Natália, eu vejo que tudo que a gente vinha pensando sobre essa sociedade, tudo que a gente vinha trabalhando sobre o quanto o ser humano nessa sociedade capitalista, né, que visa tanto o consumo, a produtividade, o quanto que essa sociedade ela já vinha se tornando doente para vários segmentos da população, né? O quanto que ela já vinha se tornando perversa para mulheres, sempre super Sim. exploradas, né, para crianças, que apesar de todo um contexto de 30 anos do ECA, que vamos agora, né, no mês de julho, dia 13 de O julho. ECA, o ECA, para quem não sabe, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Só para a gente esclarecer, para quem não conhece a sigla. Então, mesmo a gente estando já com 30 anos de vários direitos sendo reafirmados, a gente percebe que essa sociedade capitalista ainda tem um conjunto de segmentos ainda muito vulneráveis. E dentre esses segmentos, a população idosa, nesse momento, nesse mês de junho, a gente trabalha esse Dia Mundial, que é o dia 15, de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E eu Sim. sempre fui uma militante dessa causa. Então, no ano passado, a gente fez um trabalho muito interessante de a gente praticamente cobrir o estado do Ceará inteiro, dividido em regionais, onde várias instituições estiveram representadas. Na época, eu representava o COEGEMAS, Colegiado de Gestores da Assistência Social. Então, eu tive junto com o Conselho Estadual
trazendo mesmo essa mensagem, né, de cuidar da população idosa, de entender que a nossa população ela está envelhecendo, nós estamos de fato com expectativa de vida muito maior, então a população idosa ela vai ser em 2060 maior do que a população de jovens. Sim, Então, sim. isso alerta o quanto nós precisamos cuidar desse público, o quanto a gente precisa olhar para esse público com mais. A nossa população está envelhecendo, né? Não é, Maiara, assim, tá havendo um processo aí de longevidade maior, né? As pessoas estão vivendo mais, a perspectiva do brasileiro está crescendo, né? Então, a probabilidade de hoje, daqui a alguns anos, a gente ter um número maior de idosos é imensa. Exatamente. Então, até eu peguei algumas estimativas para tentar trabalhar o tema, porque eu acho que esses dados dão muita voz e importância ao que a gente Pois está não, fazendo. claro. Em 2060, o Brasil ele vai ter cerca de 5 milhões de idosos com mais de 90 anos. Eu vou anotar esses dados, tá? Em 2060, quanto? A gente vai ter cerca de 5 milhões de pessoas com mais de 90 anos de idade, que são as Olha pessoas. só, pessoal, mais de 90. Eu tô anotando isso aí. Ah, Aham. Isso aí já deixa para a gente uma grande, um grande alerta de que nós vamos precisar trabalhar com esse público, né? Em sem 2015, dúvida. essa população, Natália, representava 12,3% da população, certo? E agora a perspectiva é que em 2050 já represente mais de 21% da população, certo? Da população mundial. Então, há uma fatia Da muito. população mundial, né? Da população mundial, sim. Então, a gente já percebe que esse é um fenômeno, né? Sem dúvida alguma, um fenômeno mundial, que o nosso país também vai passar por esse, está passando por esse aumento, mas que a gente precisa entender que aí é um conceito muito de Marx, que é um autor que eu não vou aqui teorizar, mas que eu não tenho como citar, que por mais Sim, que a gente entenda que classe social, a gente precisa falar de classe, mas a gente precisa saber que essa mesma categoria de pessoas idosas, ela vai ter configurações diferentes em cada local. Porque um sem idoso dúvida. na Leoa é diferente de um idoso no Japão. E Isso. dentro de um país desigual como o nosso, a população idosa, ela também vai envelhecer de forma diferente. Vão ter pessoas que vão envelhecer antes dos 60, pelas condições de vida, pelas condições de trabalho, pelas formas de Sim, trabalho. sim. Então, isso é um dado, mas é um dado que também nos preocupa. Porque por mais que tenham pessoas chegando nessa idade, né, de 90 anos, gozando de plena saúde, participando de grupos, participando de várias possibilidades de trabalho, de cultura, de lazer, nós temos aí a população idosa, que é a que eu sempre trabalhei, que é a população mais pobre, que é a população, de fato, que envelhece muito antes do marco 60 anos. Então, Sim. esse país desigual, ele vai acabar também fazendo com que vidas desiguais resultem em processos de envelhecimentos desiguais. Então, Com ao mesmo certeza. A gente já consegue enxergar isso hoje, né, Mayara? A gente já consegue enxergar isso hoje. Por exemplo, você pega uma mulher de uma determinada classe social com 60 anos, é uma mulher super jovem. Você pega uma mulher sertaneja com 60 anos, é uma outra aparência. outra aparência, né? Então, Né? isso é a primeira coisa quando a gente fala de esse mês, né? Que esse mês sempre a gente trabalha essa temática da pessoa idosa, a gente precisa assuntos de prevenção à violência. Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque infelizmente as políticas Tá travando um pouquinho, aí eu não te ouvi por fim. baseadas Eu não estou ouvindo a nessa Mayara. questão de que as pessoas elas acabam Mayara, essas pessoas... só um instante, deu uma falhazinha na internet, eu não te ouvi durante Aqui um tá minuto. Se tu puder fazer só uma retrospectivazinha. Talvez seja a minha internet, então. pronto. Pois não. Então assim que deixa eu ver aqui que está ok. Aqui. Pronto, pronto. Agora eu tô te vendo bem.
Você está me ouvindo? Porque eu não estou te ouvindo, Mayara. Houve um probleminha aqui com a conexão da Mayara, mas a gente já vai colocá-la de novo conosco. Só um instante, por favor. Já vamos colocá-la. É a quantidade de live, é muita live sendo realizada ao mesmo tempo, é normal. As internets sobrecarregadas também. Pronto, Pronto, Mayara. pronto. Ok, Então, ótimo. voltando, né? Essa Sim, sociedade capitalista, que é uma sociedade produtivista, ela acaba visando como que as políticas públicas elas acabam ficando sempre na contramão da necessidade da população. Então, acaba que esses dados eles têm sido usados muito mais para justificar que essa população precisava contribuir mais, que ela precisava trabalhar mais para produzir mais, e não para entender que nós precisamos construir respostas para essa população que está envelhecendo. Né? Então, esse contexto da violência, Natália, quando a gente traz, é importante justamente que primeiro a gente entende que há envelhecimentos e envelhecimentos. Que com algumas certeza. pessoas idosas vão envelhecer e vão ter acesso à universidade, a viagens, né? À Isso. informática, à tecnologia. Aí Mas depende muito da classe social, né, Mayara? isso vai depender da classe social que essas pessoas vivem, das formas de trabalho que enfrentaram no decorrer das suas vidas. Então, Isso, histórias de uma sociedade desigual que vão produzir processos exatamente. de pensamento também desiguais. Essa é a primeira reflexão que eu Exatamente. queria fazer para que a gente entenda Excelente, que a gente excelente. não pode perder de vista o contexto do nosso país. Né? Que a gente não pode simplesmente falar como se fosse uma abstração. Está envelhecendo, que bom, precisam trabalhar mais. Não, precisam de mais proteção. Precisam do Estado. E aí, em sua fala, Natália, quando você traz da importância das políticas públicas, a gente tem com as políticas públicas para a pessoa idosa, que infelizmente a gente percebe que há uma rede de proteção para outros públicos, mas para as pessoas idosas, Isso, no estado do Ceará, ainda é algo muito falho. Mas que, ao mesmo tempo, muito. eu percebo que há um esforço de começar a discutir esse tema. E aí, para a gente entrar, né, eu meio que vou finalizar com o seu. Eu vou fazer esse contexto para finalizar com a sua provocação, que é esse contexto da pandemia e como que ele agrava a situação da pessoa idosa. Mas contextualizando isso tudo com essas minhas andanças pelo Ceará, no ano passado, nós fizemos um trabalho no estado do Ceará como um todo para fazer um diagnóstico da situação da pessoa idosa para que a gente conseguisse fazer públicas de como os municípios vinham trabalhando a questão da pessoa idosa. Na época, eu fiquei responsável pela cidade da região metropolitana e pelo maciço do Baturité. E Natália e demais, né, que estão aqui ouvindo, estão aqui participando, foi triste o nosso diagnóstico, porque nós Nossa, percebemos, nós chegamos à conclusão, quando juntou todos os diagnósticos, de que não temos políticas públicas voltadas para a pessoa idosa aqui no nosso estado do Ceará. Não temos políticas públicas específicas na área da saúde, não temos esse alcance também específico na área da educação. Tanto é que aí eu vou trazer só mais um dado, né? Mania de professor, ficar dando aula, né? Tenho que me acostumar com live, mas que é um dado que é importante também, que a gente tem hoje de 58% das pessoas que são analfabetas, né? Ou melhor, do conjunto de pessoas que são analfabetas, 58% são pessoas pardas, 48% são pessoas idosas e 52% são nordestinas. O que qual é a significa porcentagem das pessoas idosas? Perdão, para eu anotar aqui. Qual a 48,6%? O que 48. significa isso? Que basicamente das pessoas analfabetas que nós temos hoje no Brasil, praticamente 50% vão ser pardas, nordestinas e idosas. Então a gente já percebe aí que a política de educação ela não consegue ainda chegar nessa população idosa. Mesmo que a gente tenha estratégias como o EJA, que foi o que a gente viu no retrato do Ceará,
Mas esse EJA, O EJA, só para traduzir a sigla, né? A EJA é Educação para Jovens e Adultos. isso. E essa educação para jovens e adultos ainda não consegue alcançar a população idosa como deveria. Porque não tem metodologia que chegue para esse idoso adequadamente, Sim, não sim. consegue ter horários adequados à realidade da pessoa idosa, que à noite já quer estar aí dormindo, já quer estar quietinha, recolhida, Isso. ou quer estar na sua casa, quer estar E dentro da está sua no outro casa. momento de vida também, né, Mayara? A gente tem que ver isso. Está no outro momento da vida, né? Para começar uma aprendizagem da leitura, da escrita, que não é um processo fácil, né? Hoje nós temos um sistema de educação amplo, né? Sobretudo no estado de Ceará. Hoje nosso estado é referência na educação, referência a nível Brasil, né? A nível nacional. Nós somos referência aí na qualidade da educação, em relação ao, as formas de controlar a qualidade do ensino de aprendizagem, Fortaleza e o Ceará sempre despontando aí, a cidade de Sobral nem se fala, né? Despontando aí a 1.000 por hora, né? Fala. Mas isso vem de o quê? O movimento de uns 15 anos para cá. 20, 15 anos para cá. Isso, há uns 15, 20 anos, isso não existia. Né? Então, eu realmente imagino a quantidade de pessoas idosas que são analfabetas. E aí eu fico pensando, Mayara, você está pensando aí, eu estou pensando lá na frente. Se nós temos pessoas, né, que não sabem ler e escrever, né? Eu anotei aqui 48,6% da população idosa analfabeta, né? Você imagina que, para além de não saber ler e escrever, ainda são analfabetos digitais, né? Olha que desafio, né? E para conseguir e para conseguir aí o auxílio do ICEBRA, né? Para ter acesso, tem que ter acesso, né, aí ao site, aos aplicativos. Então, você imagina uma pessoa dessa que não sabe nem ler nem escrever, quiçá saber mexer num smartphone. Olha que loucura. Eu não estou conseguindo ouvir a Mayara. Mayara, você está me ouvindo? Eu acho que a internet deu uma bloqueadazinha, não consigo ouvi-la. Chamá-la novamente. Vamos aqui chamar a nossa Mayara de novo. Só um instantinho, pessoal, 1 minuto. Deixa eu procurá-la aqui. Caiu aí a internet da nossa convidada, mas eu já não estou vendo ela aqui novamente para convidar. Não sei, talvez ela precise entrar de novo. Mayara, entra de novo, por favor. Entra de novo. Poxa vida, nosso bate-papo tá tão bom. Entra de novo aí. Melhor você sair e entrar para que eu possa te convidar de novo aqui para estar junto conosco, né? E é como eu estava prontíssimo. Está aqui nossa convidada maravilhosa. Pronto, ela já está entrando de novo. Pronto, Mayara? A gente está sendo boicotada nessa live, porque não tem condição. Mas tudo bem, não tem problema não. É excesso de energia positiva, minha filha. Pois vamos lá, vamos continuar, Mayara. Então, isso tudo que a gente fala, né? Inclusive, eu estava nessa reunião que eu estava agora há poucos minutos, eu estava falando justamente dessa questão que você tocou na hora que acabou dando errado aqui na internet, de que as pessoas acham que todo mundo hoje tem acesso à internet, que todo mundo hoje tem acesso às mídias sociais. E isso não é Negativo. verdade, né? O nosso alcance ainda não chega lá nas pessoas mais
mais pobres, nas pessoas que mais precisam, que é o retrato do nosso povo brasileiro. Então, a gente precisa chegar nessas pessoas, né? As nossas informações precisam chegar nessas pessoas. E aqui eu vi que uma das pessoas que estava assistindo a live comentou, né, sobre a questão de que tem uma escola que nem todas as escolas têm a educação para jovens e adultos, que é uma realidade. Sim. Mas mesmo as escolas que têm, não tem ainda uma adequação à necessidade da pessoa idosa. Isso foi o que nós encontramos no diagnóstico que foi feito no estado do Ceará. Então, pensando na cultura, pensando no lazer, isso ainda é mais vergonhoso e mais difícil ainda. Porque pelo nosso diagnóstico foi percebido que não existem estratégias culturais e de lazer que cheguem, né, a essa quantidade de pessoas idosas que estão a cada ano aumentando mais, né, percentualmente. Então, Natália, esse nosso tema, quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, o que é uma violência? É tudo aquilo que viola um direito daquela pessoa. Então, quando você pega o Estatuto da Pessoa Idosa, quais são os direitos que você vai ver? Direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à liberdade de expressão. Isso tudo são espaços, são direitos assegurados à pessoa idosa. Direito à habitação, direito à profissionalização. Então, a gente percebe que a violência contra a pessoa idosa, ela é mais ampla do que o que a gente imagina. Porque a gente acha que violência é só a violência física. Isso. Mas a violência está aí, a violência institucional, onde várias instituições que não tratam bem essa pessoa idosa, não garantem a prioridade absoluta, não garantem o respeito na comunicação, que seja uma comunicação clara e acessível para essa pessoa idosa. Uhum. Então, são vários contextos de violência. Quando esse idoso não consegue a gratuidade numa passagem, quando não consegue ter acesso a um benefício previdenciário. São várias formas de violência que estão institucionalizadas e, infelizmente, naturalizadas. Mas que aí eu queria chamar a atenção, Natália, da violência que também nesse diagnóstico nós percebemos que tem sido a violência que tem sido vista em todos os municípios como a prioritária. É a que mais acontece, pelo menos é a que mais é notificada, que é a violência, né, a exploração financeira, o abuso financeiro, que ele não é cometido... Eu imaginei que fosse esse, viu? Não é cometido, infelizmente, apenas pela família. Eu tenho denunciado bastante isso. É cometido pelas instituições financeiras. Eu, como secretária de assistência social, eu sempre fiz muita visita, porque eu acho que se a gente não estiver em campo, se a gente não estiver perto das pessoas, não tem sentido a minha gestão. Porque senão, o que é que adianta eu estar sentada atrás do birô, fazendo política pública para que eu não sei onde há necessidade? Então, eu sempre tive muito perto das pessoas. Quem trabalha com política pública, que não bota o pezinho em campo, e nada é a mesma coisa, porque teoria não resolve problema. Não resolve problema. Então, só no plano das ideias, no plano da prática não sai. Então, Isso. Natália, eu tive visitas que me deixaram muito tristes, tipo, de eu ver pessoas idosas que estão vivendo com menos de um salário mínimo, de menos de meio salário mínimo, por terem feito diversos empréstimos, por serem analfabetas, e a representantes e representantes das instituições financeiras de fazerem elas assinarem 7 empréstimos. Ave Maria. E avisar para essa pessoa, fulana, assina isso aqui que tem um dinheiro para tu. E a pessoa inocentemente vai receber esse dinheiro e não sabe, e ali depois recorre e não consegue. Então, assim, eu vi outra pessoa que tinha comentado, né, dessa questão do analfabetismo passado de uma geração para outra. E aí onde eu lembro dessa violência que eu vi. Ela levou uma testemunha. Adivinha quem era a testemunha? Era o filho. E o filho também é analfabeto. Uhum. Então, essas múltiplas violências estruturais, elas vão repassando dentro de famílias em famílias, de geração em geração. E nós estamos aqui, nós que defendemos políticas públicas, seja para a pessoa idosa, seja para a criança e para o adolescente, a gente precisa, Natália, quebrar o ciclo de violência. E a gente só quebra esse ciclo de violência para que não seja perpetuado de geração em geração com informação. Quando a gente dá informações precisas para as pessoas que a gente atende. Quando a gente espalha esse nosso entendimento, esse nosso acesso privilegiado à informação de qualidade para as pessoas que não têm.
né? Mayara, uma pergunta aqui que não quer calar. Você falou pelas andanças do Ceará, e eu sei que realmente aí você trabalhou em Iguatu, Palmácia, e nas suas pesquisas, né? Você tem um longo percurso aí pelo interior do estado. Então você conhece de fato a realidade cearense. E sabe o que se passa, né, com o nosso povo, com a nossa gente. Quando você fala na exploração financeira, você falou de maneira mais estrutural, mas eu queria que você falasse dessa exploração financeira familiar. Acontece muito isso. Eu não tenho a tua andança pelo interior, tá? Eu não tenho essa expertise que você tem. Eu não rodo tanto pelo interior do estado. Eu vou mais a Itarema, que é a cidade do meu pai, né? Meu marido é de Guaiúba e também tem parentes em Camusim. Perdão, meu marido não é de Guaiúba, meu marido é de Fortaleza, mas o pai é de Guaiúba e a mãe é de Camusim. Então são os interiores aí que eu costumo Sobral, eu costumo visitar Sobral, mas eu não tenho essa andança que você tem, sobretudo essa andança com esse olhar profissional, estudioso. Não, quando eu vou para me divertir, para ver parente, etc. Aqui em Fortaleza, essa exploração financeira da família ela é muito presente, né? Ela é presente em boa parte das famílias. Eu já recebi várias, inclusive mulheres em situação de violência, não é? Que, para sair do ciclo da violência, recorrem muitas vezes aos recursos dos idosos que têm dentro de casa, né? Bom, mas por uma causa justa, enfim. Mas veja só que, quer dizer, para sair de um ciclo de uma violência, acaba infligindo outra violência, que é a exploração financeira, né? Sobretudo dos filhos. Os filhos explorando seus pais, né? E Os isso, filhos... Pois não, diga. você fala, você traz essa visão de Fortaleza, realmente eu sou uma andarilha. Né? Eu vivo dando muito curso e palestra pelo interior. Ano passado, eu acho que em 2 meses, eu acho que eu tive em 16 cidades. Eu rodo muito. E eu rodo sempre, por mais que eu vou dar um curso de um tema, eu sempre gosto de saber como é que é a cidade, de pegar daqueles profissionais o que que acontece. E, infelizmente, Natália, eu posso te garantir, né, embora, apesar, com um olhar empírico, né, olhar só da prática, só do que eu estou vendo ali, mas eu posso te garantir que o nosso estado do Ceará, ele muda só o tamanho das cidades, mas as desigualdades sociais ainda são muito semelhantes. Então, o problema que aflige a capital, que aflige a região metropolitana, claro que em outras proporções também chega no interior. Então, essa mesma violência que acontece em todos os espaços. Eu era membro da CIB, né, que é a Comissão Intergestora e Bipartite. O que é isso? É um espaço onde existem representantes de municípios de todos os portes, onde nós discutimos todas as decisões do Estado do Ceará para a assistência social. E eu representava todos os municípios de pequeno porte 1, que são os municípios pequenininhos como Palmácia. E lá a gente discutindo, né, a violência, todo ano a gente tinha essa discussão dos dados, a gente percebia que era isso. O público que mais sofre violência é o público idoso. E a violência mais notificada é a violência financeira, essa exploração financeira, cometidas por filhos e principalmente também por netos, né? Que de fato tem sido essa exploração de várias formas. Desde a questão do empréstimo, né? Seja no interior, muito comum para comprar uma moto, para comprar outra coisa, mas por netos. E esse recurso, ele tem comprometido a vida dessas pessoas idosas. Claro, e aí, o que é que os outros pensam? Não, o idoso tem dinheiro, o idoso é aposentado. Mas pense bem, a grande maioria é aposentado com um salário mínimo. Sim, sim, E esse salário mínimo, nós temos consciência de que já não é suficiente para manter as condições básicas de vida daquela pessoa idosa. Que dirá para sustentar outras famílias que são agregadas e ainda mais quando há, de fato, essas explorações. E isso se dá de várias formas. Desde uma questão mais, eu posso dizer, mais palpável, com violência física, com violência psicológica desses idosos, até pegar o cartão. E aí, Natália, eu já falo o quanto é perverso. Nossa, é demais. Se eu for falar, de fato, a gente, assim, das experiências, a gente não chega nem finaliza a nossa live, porque tem sido muitos casos, né, de, por exemplo, e a justiça, o nosso sistema de proteção social mais ampla,
de defesa de direitos, de promotores, defensores públicos, juízes, ainda é muito pequeno para dar conta das demandas. Nós, hoje aqui em Palmácia, nós não temos nem mais o fórum, né? Com as mudanças administrativas, nós não temos mais isso. E, Mayara, como denunciar? Como denunciar? Por exemplo, se eu sei que a minha vizinha idosa está sofrendo violência, o que é que eu faço? O que é que nós fazemos? A quem recorrer? E aí é onde nós vamos ter, dependendo das estruturas dos municípios, nós vamos ter como espaço privilegiado para essas denúncias, sem dúvida alguma, os equipamentos da assistência social, que aí vão ter os CRAs, Centro de Referência da Assistência Social, na cidade de pequeno porte 1, como é o caso do município de Palmácia, que não vão ter uma proteção especial, que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, não tendo CREAS, que era o ideal, que é o espaço, de fato, para trabalhar a questão da violência, nós temos o CRAS, que também vai fazer essa abordagem, que também vai fazer esse acompanhamento à família. Nós temos hoje em quase todo o interior do Ceará, que aí foi um avanço no estado do Ceará. Natália, eu sou uma cearense com muito orgulho. Nós, sabe? duas! Eu me acho, quando eu falo do Ceará por aí afora. Eu também, minha filha. Cearense até a raiz dos cabelos. Com certeza. E aí, o que é que acontece? Hoje, o estado do Ceará, ele é referência no número de cidades com conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa. Que bom, que esse né, foi um Mayara? trabalho muito forte do Conselho Estadual, né, que hoje tem um presidente maravilhoso, que é o Rafael Castelo Branco, um grande amigo meu, tenho sido militante junto com ele, né, junto com toda a equipe, e que conseguiu interiorizar os conselhos, porque os conselhos de direito da pessoa idosa, de fato, são espaços maravilhosos para que você possa também ter um canal de comunicação junto à população. Isso, os conselhos, a grande finalidade é essa, é unir governo com sociedade civil, né? Ou seja, unir governo com população. Exatamente. Construir essa ponte, esse diálogo. Isso. Nós temos o Disque 100, né? Onde todas as formas de violência também podem ser... Que é o Disque Direitos Humanos, né, Mayara? Exatamente. Onde nós podemos ligar e fazer denúncias anônimas e essas denúncias vão chegar até o município. Né? Então, isso aí é algo que a população também pode fazer e que isso chega, né, para nós, profissionais que estamos na rede, vai chegar para ser feita a visita, para ser feito o acompanhamento da família, e aí vai. Mas aí, Natália, eu vou te dizer como profissional que já fui de CRAS, que já fui de CREAS, que já fui de gestão, né? Que o quanto a nossa justiça, né, quando eu falo nesse sistema todo integrado de Ministério Público, de juiz, ainda é um número muito pequeno para trabalhar essas causas. Né? Então, o que acontece? Olha que loucura. Nós acompanhamos um caso de violência justamente dessa forma com a pessoa idosa, que a filha pegou o cartão e sumiu no mundo, e nós começamos a mandar relatórios, emitir relatórios para o Ministério Público. 2 anos depois, essa idosa passando fome, precisando o tempo todo de cesta básica, sem aluguel, sem conseguir pagar aluguel, vivendo de caridade. E aí a gente adivinha o que aconteceu. Em vez de o promotor nos procurar para que a gente pudesse dar mais esclarecimentos e tomar uma medida sobre o caso, nós fomos oficializados, enquanto prefeitura, a despejar a idosa da casa, porque ela não estava pagando aluguel. Minha nossa senhora. E nós fomos responsabilizados, enquanto gestores, pelo que estava acontecendo com a idosa, sendo que nós que tínhamos provocado. Então foi uma questão tão difícil de eu ter que chegar junto ao Ministério Público com uma pasta desse tamanho de relatórios e dizer, doutor, eu sei que o senhor não viu esses relatórios, porque era outro... E eles iam despejar essa idosa ia para onde, Mayara? E aí eu mostrei, tá aqui, eu queria só te mostrar que tá aqui vários relatórios que a gente tem pedido para intervir junto a essa situação dessa pessoa idosa. Gente. Que absurdo. E agora nós estamos sendo responsabilizados e eles ainda queriam que a gente internasse ela numa instituição e eu disse, não, essa idosa tem vínculo com a cidade, ela tem vínculo com o CRAS, ela é bem cuidada, ela é protegida pela sociedade. Tirar ela daqui era uma outra violência. Tem vínculos sociais, né? Tem vínculos sociais, tem uma vida saudável. Natália, quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, eu gosto de falar, é um pouco de teoria, mas eu gosto muito de trazer as experiências para que a gente entenda que muito importante, ainda temos um desafio muito grande pela frente. Além de sensibilizar a população
para que, de fato, olhe para essa pessoa idosa com mais sensibilidade, porque quando a gente olha para o idoso, nós estamos protegendo o nosso passado e o nosso futuro. Sem dúvida, nós vamos chegar lá. Né? E diz muito do que nós somos, diz muito da sociedade que nós temos, porque se a gente não cuida da preciosidade que é ter uma pessoa idosa diz muito do que nós vamos viver. Diz muito do que nós vamos viver. E eu digo isso, Natália, porque assim, também é uma questão de a gente olhar e achar, todo idoso é bonzinho. Não, aquele idoso também tem uma história. E tem histórias muito difíceis. É um ser humano, né, gente? Então, eu, como assistente social também hoje do IJF, eu vejo muitos casos de abandono, né, de pessoas idosas, que de fato estão em situação de abandono, estão em situação de rua, mas que também tem toda uma história de vida que aquela família não dá conta daquela demanda e nós precisamos compreender também. Porém, o Estado tem que garantir isso através de instituições de longa permanência, de espaços que sirvam como abrigos, né, de fato, para essas situações que essas famílias não dão conta. E é onde a gente precisa cobrar. Porque não adianta só sensibilizar as famílias, não adianta só sensibilizar a população sobre os direitos dos idosos. Nós precisamos construir políticas públicas efetivas que possam dar conta dessa nova realidade. Com certeza. Por isso que eu apontei a questão da educação, porque quando a gente nega o direito desse idoso de aprender com metodologias adequadas, nós também estamos vendo a violência, né, uma violação de direito. Porque a violência, ela se dá por omissão ou se dá pela ação. E o caso, o Estado hoje brasileiro, ele tem sido omisso à realidade da pessoa idosa. E aí, já trazendo para um bate-papo legal, apesar da internet, né, que atrapalhou um pouco, mas um tema muito gostoso de falar, mas trazendo para esse contexto da pandemia, né, quantos idosos já estavam em isolamento social muito antes da pandemia? Porque os idosos têm sido, muito deles, têm sido privados do convívio familiar, ficam relegados a um canto da casa como um objeto que perde valor. Exatamente. Porque, infelizmente, uma sociedade capitalista, uma sociedade do consumo, uma sociedade que exalta a juventude, a produtividade, a beleza, ela não olha o idoso com bons olhos. Porque o idoso é visto como um gasto, enquanto a criança é vista como um investimento. E a gente não... Excelente colocação, Maiara, excelente colocação. Queria que você repetisse. O idoso como gasto e a criança como investimento. Como um gasto para o Estado e não apenas, mas para as próprias famílias. Excelente colocação. Como um fardo, né? Então, nós precisamos, quando a gente fala de prioridade absoluta para as pessoas idosas, nós precisamos cobrar do Estado respostas efetivas. Mas que esse enfrentamento ele só vai se dar quando nós entendermos qual é a importância de cuidar dessas pessoas que daqui a pouco vão ser mais do que a quantidade de jovens. E o que é que nós vamos, então, dar como resposta para essa sociedade? Se a gente não construir essas políticas públicas mais efetivas. Aqui, Natália, porque são dados, né, das aulas que eu dou, então né, não tenho como dar precisão de todas as fontes, mas, inclusive, em 2030, está bem pertinho, o número de idosos vai ser maior do que o número de crianças, porque os casais estão tendo menos filhos, né? Sim, consequentemente, esse próprio cuidado com essa pessoa idosa vai tendo menos pessoas para fazer essa divisão dessas tarefas. Sim. Isso vai ser peso. Maiara, a live tá maravilhosa, eu tô te amando, eu tenho certeza que as pessoas que estão conosco também estão amando você, profissional de primeira grandeza, profissional que sabe a teoria e sabe a prática, sabe o que acontece no campo, tem propriedade na fala. Garota, você vai longe, viu? Você precisa estar em algum espaço de decisão e poder, seja, enfim, seja na cidade que você mora, em Palmácia, mas é preciso que você seja mais atuante na criação, implementação e aperfeiçoamento de políticas públicas, não só como militante dessa área, mas exercendo algum cargo de, quem sabe, um cargo eletivo. Estou na tua torcida, você precisa disso, se lança, coragem para isso, né? Preciso coragem para nós mulheres, né? Não é fácil para nós mulheres adentrarmos a política, haja vista ser um meio, né, um meio marcadamente
né, marcadamente masculino, né? Então não é fácil para nós mulheres adentrarmos esse espaço, levantar a nossa voz e complementarmos as ideias com os homens com o nosso olhar, né? Porque nós somos diferentes, mas não somos desiguais. A questão da mulher e do homem na política não é uma quebra de braço, eu digo isso sempre, é uma questão de complementaridade de ideias que se faz necessária. Parabéns para você, gratidão por estar conosco. Eu fiz aqui algumas, está aqui, ó. Eu fiz algumas anotações da live, perdão, está desorganizado, depois eu vou organizar, porque você trouxe dados importantíssimos e que vai embasar alguns estudos meus, e por isso, ó, durante a live, olha a quantidade de anotação que eu fiz. Tá? Você foi uma grande professora. E eu vou te dar aí 1 minuto para que você faça as suas considerações finais e se despeça, infelizmente, de todos nós. Ai, que pena. Eu lamento muito pelas questões de internet, principalmente no interior, isso acontece muito, mas dizer que nesse contexto de pandemia, que as pessoas aproveitem a pandemia, aproveitem esse momento do junho, né, que é tão simbólico para a pessoa idosa, para olhar mais para o seu idoso, para conseguir garantir que ele não fique tão distante da sua rede socioafetiva, que se você tiver oportunidade, mostre um vídeo, que consiga comunicar com outras pessoas da família através de um áudio, que tenha notícias, porque os idosos estão sofrendo muito. Porque são os idosos os mais afetados pela pandemia, são os que estão no maior grupo de risco, são aqueles que a gente precisa, nesse momento, falar muito claro, Natália. Quando no começo da pandemia, eu fui até a casa da minha avó, sentei com ela no corredorzinho e disse: mãe Diza, tá acontecendo uma coisa que é uma doença muito contagiosa. Daqui a pouco eu não posso ficar sentada aqui perto da senhora, eu vou ter que ficar mais um pouquinho distante. E esse cuidado de explicar para o idoso, para que ele entenda qual é a realidade que a gente está vivendo, é um dever de cada um de nós. Isso. Então, que esse idoso que já vive muitas vezes com esse sentimento triste, que hoje não está podendo estar na rua, que você que esteja perto da pessoa idosa, que você consiga levar para ele um pouco de alegria e tranquilizar, que é um momento de um distanciamento para que o mais rápido possível a gente consiga estar junto. Natália, foi um grande prazer estar aqui com você. Eu peço perdão pelo meu atraso. Peço fala perdão sério. por conseguir trazer tudo que eu tinha, né, planejado, porque a gente foi conversando, a gente foi dialogando, e o que eu tentei trazer aqui de alguma forma é um pouco para a gente refletir sobre os vários desafios que nós temos nessa área de enfrentamento direto e que nós precisamos ser militantes pelos direitos das pessoas idosas. Sem dúvida. Mais do que isso, Natália, que a gente seja militante pelos direitos humanos, seja de crianças, adolescentes, isso. Mulheres, idosos. Aplausos, minha filha! Então, que a gente olhe para o ser humano como esse ser complexo, particular, singular, múltiplo, mas que a gente precise olhar com amor. Porque não adianta, Natália, eu ser doutora, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu sou Maiara Campos, defensora de direitos humanos e que cuido das pessoas, principalmente com o meu coração. Então, Maiara, estou super feliz. Aplausos para você. Eu tenho certeza que esses aplausos estão representando. Não são só meus, é de todo mundo que está aqui conosco, né? Há várias pessoas na nossa live, algumas entraram e saíram, mas a gente está com um públicozinho aí fiel. E parabéns, minha amiga, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez eu repito, você vai longe. Nós que amamos nós que amamos o ser humano, nós que amamos os direitos humanos, né? Nós que amamos a luta pelo respeito aos direitos, né? Seja pelas mulheres, pela criança, pelo idoso, né? Pelos animais também, né? Que nós possamos ser encorajadas cada vez mais, né? Para que nós nos encorajemos cada vez mais para abraçar essa luta e abraçar essa missão de vida que nós temos, porque isso é missão, isso é um chamado que a gente recebe, viu, Maiara? Então, viu, Natália, eu vou te contar, minha irmã, tu não desiste da tua luta, tu segue firme, porque o mundo tá precisando de mulher de luta, né? De mulher de coragem, que junta a técnica, junta a ciência, bota o pé na estrada e vai correr atrás não apenas dos seus interesses, mas do interesse das pessoas. Com vou certeza. Te seguir aqui e ficar também. Muitos comentários muito positivos, as pessoas realmente gostaram bastante
né? Estão aqui várias palminhas, né? Todo mundo falando aqui, aplaudindo, né? Então, só tenho que dizer que muito obrigada. Muito Nós só obrigada. temos 20 segundos. Gratidão. Um beijo, foi um prazer. Até mais. E vamos continuar conversando, hein? Vamos trocar Com ideia. certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço.